tarde, pessoal. Vou dar boas-vindas aí oficialmente. Já estou compartilhando tela, todo mundo visualiza? Tá. Então, vou Sim, deixar aí sim. a bola com a Camilinha, que vai iniciar a apresentação com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Camila Nogueira, sou gerente regional de mercado e hoje vim trazer para vocês, juntamente com o time de distribuição, com a Tati e com o Moribe, né, o nosso convidado super especial, uma atualização e uma novidade para vocês. Pode passar, por favor, Tati. Então, de primeira mão para vocês, vamos agora falar do nosso planejamento comercial, que era muito esperado, né? Se conecta por todo mundo. Então, só dando um overview aqui do planejamento comercial, que é uma ferramenta que todos nós usamos, né? Que é hoje, né? Até hoje, que era um Excel, né? Utilizado por prédio, que tinha as ações mensais, e depois também tinha, né, todo o fechamento feito nessa planilha no final do mês, que era necessário salvar esse planejamento na pasta de cada hotel. Quem é cluster, né, tinha que ficar salvando vários arquivos também dentro de cada pasta. E hoje trouxemos uma novidade de automação desse plano de ação. Então, nós vamos passar a operá-lo dentro da nossa ferramenta oficial Salesforce. E neste projeto inicial, falaremos de duas abas que vocês já estão acostumados, que é o plano de ação e que é o orçamento de marketing. Então, com esse projeto, né, e com essa nova forma de fazermos o planejamento comercial, teremos uma otimização dos resultados, teremos uma centralização das informações dentro da nossa plataforma oficial e só temos ganhos aqui com este novo projeto. Então, sem mais delongas, porque quem vai aqui dar o show para a gente hoje é o Moribe, vou convidar o Moribe para que ele fale sobre esse projeto e como vamos fazer a partir de agora essas abas de plano de ação e orçamento de marketing. Oi, pessoal, boa tarde. Eu acho que eu conheço muitos de vocês já, mas só para me apresentar aqui também, eu sou o Paulo Moribe, da consultoria Actavox. A gente fez a Apoia Atlântica aí com o Salesforce já tem alguns anos, desde 2018, se eu não me engano. Estou desde o começo do projeto também, a gente também tem a equipe apoiando o projeto por várias frentes. E essa daqui é mais uma funcionalidade aí que o time trouxe com essa demanda, né? E acho que foi super legal. A gente tem uma entrega aí bem bacana aí para mostrar para vocês essa funcionalidade que é para trazer vários benefícios aí para todos, tá bom? Acho que o próximo aí já é a gente tem um recurso aí que é para ajudar a gente na apresentação, que é para deixar um pouco mais dinâmico. Acho que você que vai projetar, Tati, é isso? E aí, pessoal? Olha, hoje a gente vai direto ao ponto para resolver um quebra-cabeça que, vamos combinar, tem gerado bastante conversa, né? Que é a diferença entre plano, projeto e ação. E mais importante, como é que a gente organiza tudo isso dentro da nova ferramenta do Salesforce? Para começar, vamos mergulhar fundo nisso. E o primeiro passo, gente, é entender que essa confusão é super normal. Essa frase aí, ela surgiu logo nas primeiras conversas do projeto e resume tudo perfeitamente. Sabe, o que lá no corporativo parece um plano gigantesco para um hotel específico, na prática pode parecer só uma única ação. Então, a nossa missão aqui hoje é bem clara, bem simples. É pegar essa complexidade toda e transformar em clareza. A ideia é que todo mundo saia daqui sabendo usar o sistema do melhor jeito possível. E como a gente resolve esse quebra-cabeça? Bom, a solução foi criar uma hierarquia, uma ordem para as coisas. Vamos juntos definir cada pecinha, sabe? Desde a visão mais estratégica, lá de cima, até o detalhezinho do dia a dia. Então vamos lá. No topo da nossa pirâmide, a gente tem o plano. É super importante pensar nele como a nossa grande visão, o nosso norte estratégico, sabe? Ele é o porquê de tudo. É algo de longo prazo, com um horizonte sempre anual e focado naqueles objetivos bem amplos, como, por exemplo, a expansão comercial. Ok, descendo um degrauzinho nessa pirâmide, a gente encontra o projeto. O projeto é como se fosse uma grande peça que se encaixa perfeitamente dentro de um plano. Ele tem começo, meio e fim, um escopo bem definido, com data para começar e terminar. O foco dele é entregar um resultado bem concreto, bem palpável. Agora chegamos no motor da coisa, as ações. Elas são o coração da execução, sabe? O que faz um projeto andar de verdade. São aquelas atividades de mais curto prazo, onde a gente gerencia custos, investimentos, retornos. Pensa nelas como os tijolinhos que, um por um,
vão construindo o resultado do projeto. E, finalmente, lá na base, no nível mais detalhado mesmo, a gente tem a tarefa. A tarefa é a menor unidade de trabalho que existe. É o famoso enviar um e-mail, fazer uma ligação. O controle aqui não tem segredo. Ou tá feito, ou não tá feito. Simples assim. São esses pequenos passinhos que, quando a gente soma todos, completam uma ação. Olha que legal essa tabela. Ela mostra visualmente como tudo se encaixa. O plano, lá em cima, com a visão estratégica, de longo prazo, anual. O projeto, logo abaixo, focado nos resultados concretos, a médio prazo. A ação, que é a execução em si, no curto prazo. E a tarefa, que é o para ontem, o imediato. Entender essa hierarquia, gente, é a chave de toda a organização. Beleza, a teoria parece que ficou clara, né? Mas e na prática? Como isso funciona no mundo real? Para isso, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, o roadshow. E aqui, a mágica acontece. Olha só como a solução fica clara. O roadshow, que era a grande dúvida, não é um plano. Ele é um projeto. E ele se encaixa, olha que perfeito, dentro do plano de expansão comercial anual. Esse projeto, por sua vez, tem a ação de organizar o evento de São Paulo, que tem a tarefa de reservar o auditório. Viu? Fica tudo amarradinho, uma coisa dentro da outra. Ok, agora que esse modelo mental está bem sólido na nossa cabeça, vamos para o próximo passo. Como é que essa hierarquia toda aparece lá dentro do Salesforce, a ferramenta que a gente vai usar no dia a dia? Lá no Salesforce, a tradução foi bem direta para não ter erro. O que a gente está chamando aqui de plano, lá dentro da ferramenta, é o objeto plano de ação. O nosso projeto virou o objeto projeto. E a ação, adivinha? Virou a ação. A gente manteve tudo bem simples para que a prática na ferramenta seja exatamente o reflexo desse conceito que a gente acabou de ver. E durante o desenvolvimento surgiu uma dúvida ótima, que foi levantada pela Natália Souto. Ela perguntou, tá, mas e aquelas ações que são super importantes, mas que não geram receita direta, como um Movie Day, por exemplo? Como a gente registra o resultado disso? Uma pergunta excelente. E o legal é que a ferramenta já foi pensada para isso. Lá dentro da ação, é só escolher o tipo de resultado. Se for financeiro, você coloca o valor em reais. Se for institucional, como no caso do Movie Day, você simplesmente descreve em texto qual foi o sucesso daquela ação. Bem simples e flexível, né? Bom, e agora para a gente caminhar para o final, vamos dar um passo para trás. Por que tudo isso? Porque todo esse esforço de organização é tão, mas tão importante. A gente precisa ter em mente que isso não é uma mudança pequena. Estamos falando de uma ferramenta que vai ser usada por mais de 100 pessoas em toda a organização. E aí, pensa comigo, com tanta gente trabalhando junto, ter uma linguagem única, uma estrutura que todo mundo entenda, isso deixa de ser um luxo. Vira uma necessidade. É fundamental para o sucesso de todo mundo, de verdade. Então, o ponto crucial é esse. Quando a gente adota essa estrutura, o que a gente ganha? Primeiro, dados confiáveis para gerar relatórios e dashboards que a gente pode de fato confiar. Segundo, uma coordenação muito melhor entre as equipes dos hotéis e o corporativo. E terceiro, talvez o mais importante, um rastreamento claro do ROI, do retorno sobre o investimento. A gente vai saber exatamente onde cada real foi investido e qual o retorno que ele trouxe, seja esse retorno financeiro ou institucional. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação no ar. Uma pergunta para todo mundo pensar. Agora, com essa clareza toda, com essa nova organização, qual vai ser o primeiro grande plano que a equipe vai tirar do papel e fazer acontecer? A ferramenta está aí, prontinha. O poder de organizar, de executar, agora está na mão de vocês. Beleza, pessoal. Gostaram do vídeo aí? Legal, um recurso diferente aí que dá uma resumida, uma introdução, né? Essa era a ideia de usar esse videozinho aí, tá? Vou projetar a tela aqui agora. Vou voltar para... Tati, você prefere você apresentar ou eu apresento aqui? Não, pode seguir, Moribe, porque depois você vai ter que navegar com o pessoal, acho que fica melhor, né? Melhor, né? Tá bom. Eu vou aproveitar para compartilhar aqui a tela inteira. Estão vendo a minha tela aqui já? Imagino. Não é isso que eu quero. Vamos avançar. Então, só um apanhado aí do que foi o vídeo, né? Então, a gente viu a parte conceitual, e aí só consolidando, né? Então, a gente tem
4 conceitos aqui: plano de ação, projeto, ação e tarefa. Tarefa todos vocês já conhecem no Salesforce, isso aqui já existe, mas a gente deixou aqui nessa sequência lógica porque ela é encadeada com o restante. Então, quanto mais para a esquerda, mais para o topo da floresta que a gente sobe. Quanto mais para a direita, mais aqui no detalhe que a gente desce. Tá? Então, o plano de ação é a visão estratégica e abrangente que orienta projetos e ações para alcançar objetivos amplos. Pode ser um plano de ação de hotel, pode ser um plano de ação do corporativo, mas são planos maiores, né? Aquela coisa com visão anual, tá? Projeto pode estar encadeado debaixo de um plano de ação, né? Então, o plano de ação pode ter um ou mais projetos, como exemplo do roadshow que a gente teve ali. Então, a definição aqui que a gente chegou é que é um conjunto de ações coordenadas com começo, meio e fim, para entregar um resultado específico. Na sequência tem uma ação que pode estar vinculada a um projeto, pode estar vinculada a um plano de ação, geralmente esse vai ser o relacionamento que mais vai acontecer, mas também pode ser uma ação isolada, assim, em caso mais de exceção, tá? Mas o que é a ação? Aqui é uma atividade prática, geralmente parte de um plano e um projeto, para executar etapas concretas. É aqui que a gente vai ter as informações de também resultado, também investimento, né, vai ter alguns acompanhamentos extras e algumas funcionalidades extras também. E aí, as tarefas que vocês já conhecem dentro do Salesforce, que é algo mais executável, né? Então, só tem mais 2 aqui antes da gente ir para a prática. Então, aquele quadro comparativo, né? Acho que isso aqui a gente acabou vendo no vídeo já, mas só revisando: plano longo prazo, médio prazo, curto prazo, curtíssimo prazo. Quanto mais a gente vai descendo, é mais imediato, tá? E, por último, aqui aquele exemplo que a gente viu no vídeo, que o plano de ação, um exemplo dele seria expansão comercial anual, ou até um plano de ação do hotel, para um determinado ano. Então, a ideia é que a gente tem os planos de ação definidos no Salesforce. Projeto, um projeto que pode estar dentro do plano de expansão comercial anual seria realizar um roadshow nacional, a ação, organizar um exemplo em São Paulo, e tarefa, reservar auditório. Então, quanto mais para a direita, aquilo que é mais execuível, né? A parte conceitual, a gente termina aqui. Aí, vamos lá para o Salesforce. Não é isso aqui. Não quero dar spoiler dessa outra aba. Vamos lá. Estou mostrando o Salesforce aqui para todos. Vocês vão ter no ambiente de vocês aqui. Isso aqui já passou. Aqui, a gente teve um processo aí de melhorias dessas funcionalidades. A gente chegou nessa versão que todos achamos que está bem legal. Então, nas abas, nas guias aqui de cima, a gente tem 3 novos objetos, né? Então, para além do que a gente já tem aqui dentro do aplicativo AHI, então a gente vai ter o planos de ação, vai ter aqui projetos, ações. O tarefas, onde está? Ele já existe, né? Já está aqui. Vou entrar em um dos planos de ação aqui. A gente tem alguns registros já criados pelos usuários que participaram do piloto. Um deles é esse aqui. Então, essa aqui é a carinha de um plano de ação. Tem campos de detalhamento dele, né, e tem também registros relacionados. Então, esse plano de ação 2025 é do Going Taguatinga. Então, a gente tem que informações aqui, né? Então, tem o nome do plano de ação, tem o proprietário. Opa, alguém levantou a mão? Oi, Murilo, sou eu. Não sei se só para mim aqui, mas não tá aparecendo o que está escrito na tela. E o time... e aí até uma dúvida aqui já para me antecipando aí. Essa opção ainda não foi liberada para os hotéis. Essa opção está liberada apenas para os usuários que participaram do piloto, mas a ideia é que a gente libere logo na sequência aqui. Tá bom, melhorou agora. Dá para enxergar a tela? Agora melhorou. Legal, deixa eu tirar um pouquinho, senão vai estragar aqui. Bom, vou seguir aqui, qualquer coisa é só me parar, tá? Legal, vamos lá. Então, um plano de ação, ele tem, além disso, ele tem um relacionamento com um hotel específico. Ele tem tipificação, pode ser hotel, ou pode ser o plano de ação vendedor. Ele também tem datas de início e de fim. Nesse caso aqui, como a funcionalidade foi lançada recentemente, né? Então, a Poliana Silva aqui, ela fez essa
colocou essas datas aqui para esse plano de ação. Além disso, a gente tem alguns campos de detalhamento aqui, que são progresso do plano de ação, que vai mostrar assim que as tarefas, as tarefas não, desculpe, as ações forem sendo realizadas, esse campo aqui vai sendo preenchido automaticamente, a contagem de ações relacionadas, ações concluídas, o status do plano de ação, se está em andamento, se já está concluído, se está a iniciar, a situação dele, se é ativo ou inativo, e também algumas informações aqui de investimento previsto e realizado a serem preenchidas também. A funcionalidade está sendo, começando a ser utilizada, então tem alguns campos que vão estar sem preenchimento nessa demonstração aqui que eu estou fazendo. Tá? A gente está usando alguns registros que foram preenchidos recentemente. Além disso, à direita aqui, a gente tem o detalhamento de todos os usuários que têm acesso ou que têm alguma função nesse plano de ação. E como é que isso é definido, né? Isso é definido com um botãozinho de compartilhamento. Então, à medida que eu tenho um plano de ação, porque isso aqui é uma necessidade que existe, né, em determinados planos de ação, é importante que algumas pessoas, né, que têm usuário no Salesforce, possam acionar, possam trabalhar dentro desse plano de ação, enxergá-lo, colocar ações, trabalhar em cima dele e trabalhar comigo, né, que se eu for dono do plano de ação aqui. O botãozinho de compartilhamento, ele funciona pesquisando por usuários e concedendo aqui o acesso de somente leitura ou de leitura e gravação. Sugestão aqui é sempre que for necessário que o usuário possa fazer alterações, que ele receba essa permissão de leitura e gravação. Tanto que nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, a gente vai ver os mesmos aqui que estão à direita, aqui já selecionados, certo? A ideia dessa telinha do lado é só bater o olho rápido, saber quem que está junto comigo aqui nesse plano de ação. Aí abaixo, dentro do plano de ação. Só para fazer um ponto aqui com o pessoal, e aí para time cluster, isso é legal, porque o gerente de mercado ele pode atrelar aqui dentro do plano de ação de um determinado hotel, todo o time de cluster para contribuir com vocês aí na gestão das ações, dos projetos, enfim, né, de toda a estrutura. Já no modelo de hotéis onde a gente não tem cluster, a nossa sugestão é que aqui pelo menos o gerente de vendas e o usuário adicional do hotel, seja ele de reservas ou de GG, estejam atrelados ali como usuários que podem editar aquele plano de ação. Só fiz essa contribuição porque a gente tem 2 modelos hoje rodando, então acho que para ficar um pouquinho mais claro para o pessoal. E aí aqui para dentro de cada time corporativo é a mesma coisa, né? A gente pode ajustar todo o time corporativo dentro dos planos de ação macro de cada área. Muito bem, muito obrigado. Acho que deixa o exemplo mais real. Você dá exemplos reais e deixa a coisa mais real e mais prática para todo mundo, né? Aí aqui abaixo a gente tem um componente que permite vincular, né, tanto compromissos esse aqui, ou tarefas mesmo, diretamente no plano de ação, se for o caso, tá? Então aqui abre a janelinha para fazer a criação de tarefas, assim como vocês já conhecem, e também tem um componente do chatter aqui, que eu posso tanto ver o histórico, né, do registro, como também conversar com as pessoas aqui por dentro. Só para terminar a parte do plano de ação, além dos campos de detalhamento, a gente tem os registros relacionados. Aí eu peguei esse aqui, esse plano de ação especificamente, porque aqui eu percebi que já tinha registros criados, então para esse plano de ação já tem um projeto criado. Além disso, esse plano de ação, a gente já tem várias ações criadas também. Então, partindo dele, né, do topo da floresta, aí, eu posso ver que tem um projeto chamado Move Day. Entrando no projeto Move Day, a gente aproveita já para olhar como é que está caindo o projeto. Então, temos o nome, temos a descrição do projeto, proprietário, qual que é o plano de ação que está vinculado. Se eu clicar aqui, eu volto onde eu estava antes, lá no plano de ação. Início e fim do projeto. Aqui, campo auxiliar, né, de início e fim, só para auxiliar, inclusive, em relatórios também, mas para bater o olho, quando começa, quando termina, e qual que é o status desse projeto. E a esse projeto estão vinculadas ações? Sim, tem 3 ações aqui, vou entrar em uma delas aqui, que é uma ação de lista de convidados. Então, só voltando, eu estava no plano de ação, aí eu desci para o projeto Move Day,
Agora a gente está em uma ação do projeto Move Day. Essa ação está vinculada tanto a um projeto quanto ao plano de ação também, tá? Então, qual que é o nome da ação? Qual que é o detalhamento? 100 convidados, sendo 20 para cada hotel. Status da ação, essa aqui está como não realizada. A gente tem campos também para descrever centro de custo, então eu vou mostrar aqui para vocês que à medida que se seleciona qual que é o centro de custo, né, quando for aplicável aqui, despesas com feiras e eventos, promoções de vendas, propaganda e marketing, serviços de relações públicas, à medida que é selecionado alguma dessas opções, no campo seguinte aqui, centro de custo, vai aparecer o número mesmo, centro de custo, para também facilitar para controle interno. Se houver conta corporativa relacionada, intermediário relacionado ou um posto relacionado, já foram previstos campos para isso também, para uma ação, não necessariamente nesse caso aqui, né, mas para uma ação como alguma ação com cliente, algum parceiro, enfim, isso pode ser interessante vincular aqui também para manter o registro correto. Nós temos uma seção aqui, que é a seção de responsáveis. Deixa eu fechar essas seções de baixo. E que aqui a ideia foi detalhar um pouco mais essa parte de quem é responsável, quem que vai fazer, né? Então a gente tem a área responsável. Nesse caso, cluster. Cluster relacionado, tem Brasília. Executor. Esse campo executor, é legal dar uma paradinha nele, porque é um campo tipo texto aberto, para que eu possa descrever, mesmo, ó, tá vendo que os outros são campos de lista, né? Inclusive, eles estão bastante espelhados no Excel que vários de vocês já conhecem, né? Então, vocês vão reconhecer várias opções que estão aqui. Foi a partir dele que a gente construiu também essa parte aqui. Mas esse campo do executor, ele é aberto justamente porque se eu quiser colocar o nome de alguém que não necessariamente tiver usuário no Salesforce, é possível, tá? Para uma organização interna da ação. Legal? Então, a gente tem esses 3 campos aqui, esses 4, desculpe. Área responsável, cluster relacionado, departamento e executor. Adiante. Datas importantes. Data de início e fim do quê? Da ação. E aí, mês de início e mês de fim da ação. Tá? A gente já viu data de início e fim, mas de projeto e de plano de ação também. Então, nesse caso aqui é bem mais curtinho. A avaliação financeira da ação. Então, alguns campos para preenchimento de investimento previsto, investimento realizado. E investimento realizado sobre o previsto, isso aqui vai ser uma conta, quando não tiver o lapisinho, porque é uma fórmula, né, um campo preenchido automaticamente ou somente leitura. E situação de orçamento. Esse campo aqui vai dizer para a gente se ele está acima do orçado, abaixo do orçado, dentro do orçado, enfim. Tá? Isso aqui também vai trazer uma informação e esses campos serão obrigatórios no momento que eu quiser transformar essa ação de não realizada para realizada. Ok? Então, esse aqui é um fluxo para ajudar a não esquecer de preencher algumas informações importantes dessa parte financeira. Em relação à parte da avaliação da ação, a gente tem alguns campos de feedback aqui, né, de retorno, de detalhamento da ação. Tipo de resultado, pode ser institucional ou resultado de vendas, receita de vendas. Pode ser algum desses dois aqui. Se for institucional, eu preciso preencher o detalhamento do resultado aqui em ação de relacionamento. Desculpa, preciso preencher o resultado. Nesse caso é ação de relacionamento, mas isso aqui é um campo aberto para eu escrever qual que é o resultado da ação. Tá? Isso aqui também vai ser um campo que é obrigatório preencher à medida que eu queira realizar essa ação. Tá? Se eu preencher, se for uma ação que tiver uma receita de vendas como tipo de resultado, então ele vai me obrigar a preencher o resultado da ação em reais. Para quê? Porque nesse caso, para que eu possa ter o cálculo do ROI aqui dentro do próprio registro de ação e depois, quando a gente for olhar lá no plano de ação, nos relatórios, a gente vai ter esse indicador. Tá certo? Tati, quer fazer alguma observação aqui ou posso prosseguir? Não, acho que só é legal naquele campo de orçamento que você explicou, pessoal, quando estiver montando ali a ação, a gente sugere que se ela envolva ali um custo,
que o campo orçamento seja preenchido. E aí, lembrando que quando vocês forem concluir a ação, é sempre importante voltar a mudar o status para concluído, e aí a própria ferramenta vai lembrar vocês de que é necessário colocar qual foi o valor investido e de trazer um campo ali de ROI, né? Se foi algo focado em um resultado financeiro, a própria ferramenta já faz a conta, e se foi algo, uma ação institucional, vocês vão trazer ali os comentários qualitativos. Perfeito, legal. Bom, avançando aqui em ação, a gente tem algumas funcionalidades adicionais, porque, opa, eu ouvi uma campainha, viu? Tum, Oi, Moribe, é Isis que está falando, tudo bem? o Isis. Eu tenho uma dúvida. Nesse campo de orçamento que vocês comentaram que a gente colocaria o valor, numa ação de desconto, eu consigo colocar percentual ou só vou conseguir colocar valor em reais? Vai lá, Tati. Na verdade, aqui, o campo orçamento, ele tem um outro objetivo. Vamos dizer, para participar do roadshow, o hotel previu investir R$1.000. Então, você vai colocar em orçamento R$1.000 e o hotel pagou 1.200. Então, você vai colocar no realizado 1.200. É a conta do que ele estava prevendo investir e a conta do que efetivamente ele investiu. Ok, não, eu entendi, porque na minha dúvida é em algumas ações que a gente faz, por exemplo, com OTAs, que a gente trabalha com percentuais de desconto, como que a gente colocaria isso? Aí, nesse Isso não caso, viria no campo entraria ali. financeiro, viria no campo descritivo, criamos uma promoção com percentual de 30% de desconto. É porque ele traz um royal, né? Tipo, a minha dúvida é aí, a gente tem como colocar um percentual de retorno nesse caso? Sim, mas se você só vai colocar ali se você tiver efetivamente investido. Exemplo, eu fiz um Ads, eu investi R$1.000 em Ads, voltou 10 mil em venda, aí ele vai calcular o ROI. Mas se não foi uma ação que você investiu, não tem o campo de ROI a ser calculado. Aí a gente vai entender essa ação como qualitativa. Tá. Aí o preenchimento, nesse caso, do ROI seria no investimento realizado, seria os 1.000, e o resultado da ação, no momento em que eu preencho isso aqui de 5.000, aí esse é o preenchimento correto, né, nesse exemplo que a Tati comentou, e o campo ROI é calculado. Tá. Entendi. Legal? Obrigada. Beleza, Isis. Obrigado aí. Bom, avançando aqui, a gente vê que do lado aqui do registro de ação, a gente tem hotéis relacionados a esta ação. E aí tem alguns hotéis, não somente um hotel. Isso aqui surgiu porque acho que é uma necessidade de vocês, né, de que em algumas situações uma mesma ação precisa estar vinculada a mais de um hotel, né? Para isso existe um botão específico para isso, que é vincular a ação a hotéis. O que esse botãozinho faz aqui? Acho que está intuitivo, né? Mas a ideia é que facilite esse registro e mantenha tudo organizado. Então, uma mensagem de aviso é importante que se leia isso, porque tem uma confirmação aqui de prosseguimento. Ao avançar aqui, aí vai ter a possibilidade de escolher quais são os hotéis que eu gostaria de vincular a esta ação, certo? E para aqueles que, vários de vocês já conhecem uma telinha dessa aqui de outros fluxos, mas caso eu queira filtrar um pouco para facilitar o meu trabalho, eu poderia selecionar apenas, escrever aqui Araraquara, por exemplo. Se eu der um Enter, vai me trazer os registros de Araraquara, São Carlos? Tem um São Carlos, enfim. Tá? E aí, se eu der um Enter de novo, ele vai abrir tudo de novo. Ok? Então, essa é a sugestão de como utilizar. A ideia é que se selecione os hotéis e que se prossiga com o processo para fazer esse vínculo. Ele vai criar automaticamente esse vínculo e depois, no próprio hotel, a gente vai conseguir enxergar também a ação vinculada. Ok? Então, essa é uma das funcionalidades de ação. A outra é para replicação. Deixa eu ver se eu encontro uma outra aqui. Eu acho que eu vou seguir no exemplo do que a Tati comentou. Imagine que você tem uma ação que você queira, como se fosse lá no Excel, copiar e colar a linha, né? Um investimento em ads que precisa ser feito em vários meses ao longo do ano e você quer medir mensalmente. É possível de fazer isso ao criar
a ação e, na sequência, apertar o botãozinho de replicar. Isso vai abrir um outro fluxo específico para isso. Também tem um texto de explicação, só para lembrar o que esse fluxo vai fazer. E aí, seguindo os campos, eu escolho. Legal, eu estou aqui no final de... Estou aqui no começo de setembro, então eu vou considerar que eu vou replicar a ação iniciando em primeiro... Opa, deixa eu selecionar a data aqui. Começar, eu já criei para setembro, vou criar para outubro, novembro, dezembro. Eu quero que esse intervalo seja semanal? Não, mensal. Eu quero que seja uma periodicidade fixa. Ao avançar, ele já vai criar para dentro do ano mais outubro, novembro, dezembro, mais 3 registros replicados direitinho para facilitar a vida, né, quando eu tenho essa situação de que eu preciso criar, né, copiar os registros de ação e fazer mais deles, né, sem ter que ficar criando um de cada vez. Então, tanto que eu acho que essa ação, né, essa funcionalidade foi usada aqui, talvez como teste aqui pela Poly, nesse projeto, porque eu estou vendo aqui que a gente tem 3 ações iguais aqui, vinculadas ao Movie Day BSB, tá? Nós Então, pensamos nessa funcionalidade, pessoal, pensando no modelo lá da planilha de Excel. A gente tinha uma linha para cada ação e depois ela ia se repetindo nas colunas no mês a mês. Então, a ideia aqui foi que, para que vocês não precisassem criar um card para cada ação em cada mês, a gente pudesse fazer esse botão replicador, e ele vai ser bastante utilizado, por exemplo, nas ações de performance, nas ações de investimento em redes sociais, que são ações recorrentes, né, que todos os meses os hotéis têm previsto. Então, a ideia é que vocês criem só o primeiro mês e repliquem até o final do ano. ótimo. E a telinha aqui da ação também vai ter a possibilidade de fazer a inclusão de arquivos, sempre que necessário. Então, quero colocar algum arquivo importante, um documento, uma foto, é possível de criar. E também fica aqui também o registro de ações de hotéis, mas ele está espelhando o que eu tenho aqui à direita. Tá? Então, posso olhar aqui direto, caso eu queira saber quais são os hotéis relacionados. Também é possível de, aqui sim, dentro da ação, criar tarefas e compromissos. E também usar o chatter aqui dentro da ação. Para além disso, aí seguindo, né, um processo, só para lembrar, a gente viu os planos de ação, e lembrando também que, talvez aqui no meu não conseguir mostrar, né, mas já tem, até tem um aqui, que foi criado de exemplo, mas já vão existir essas formas de visualização, que são os meus planos de ação, também vai ter meus projetos, também vai ter minhas ações, tá? Sugestão é que sempre que tiver essa forma de visualização, que eu seleciono aqui, clicando nessa setinha para baixo, procurando, eu posso fixar ela, porque toda vez que eu for voltar ali para projetos, por exemplo, é ela que vai aparecer, porque ela que está fixada. Isso também tem em ações. Vamos lá, minhas ações. Isso aqui é um filtro, tá? Que vai mostrar as ações do usuário que está aqui logado. Então, estou vendo que tem várias ações aqui para mim que estão como não realizadas com a data de início. Ok. Por último aqui, né, a gente ainda tem alguns em vista, né, mas eu queria mostrar para vocês um exemplo aqui de relatório e gráfico para acompanhamento. Posso mostrar isso aqui, né, Tati? Claro. Legal. Então, isso aqui é um exemplo. Eu filtrei apenas as ações da Poly, que fez várias criações aqui de ações. E aí eu tenho em cima um gráfico e abaixo um tabelão. Então, aqui acima, a gente tem cada uma dessas barras aqui, é um plano de ação, e cada corzinha é um status, e o tamanho da barra é a quantidade de ações. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que CSB, Plano de Ação 2025, tem 3 tarefas em andamento, tarefas não, desculpe, não posso errar aqui, tem 3 ações em andamento, a gente tem 19 ações não realizadas, e tem 2 ações realizadas, e assim por diante, né? Então, eu acho que é legal olhar dessa maneira,
porque junta tudo o que a gente conversou numa tela, numa visualização. E abaixo, só para dar o exemplo, né? Então, esse aqui é um exemplo de um relatório. Então, a gente tem aqui o plano de ação por status, os nomes das ações, se a ação é relacionada a algum hotel diretamente, quem que é o dono da ação, porque, só que aqui nesse caso eu estou filtrando, não está certo, porque para um determinado plano de ação, pode ser que eu tenha uma ação de outro proprietário, né? Pode ser que num plano de ação tenha mais pessoas trabalhando, tenha mais ações disponíveis ali, né, sendo realizadas, data de início e data de fim, tipo de resultado, qual que é o resultado, e assim por diante, né? A gente poderia ter outros campos aqui, como receita de vendas também, resultado financeiro, investimento, ROI, e conseguir ir acompanhando, né, as ações e projetos e planos de ação numa visualização mais ampla, tendo essa organização de informação que a gente apresentou até aqui. Tá bom? Eu acho que é isso aqui, Tati. Tá ótimo, Uribe. Posso voltar aqui com o PPT? Beleza, vou parar de compartilhar aqui. Todo mundo quietinho, não ficou nenhuma dúvida, gente. Aproveita. Eu deixei para fazer a pergunta no final. Estou Tá achando todo mundo bem quietinho. Vamos lá, estão vendo a minha tela de volta? Sim. Tá, então, só para reforçar, pessoal, a Camila explicou para vocês ali uma introdução antes do Moribe efetivamente explicar a ferramenta, de como nós trabalhávamos no antes, que na verdade como nós trabalhamos hoje, né, e de como a gente passa a trabalhar a partir de amanhã. Então, reforçando com vocês, toda a parte de plano de ação e de orçamento, que eram duas abas bem importantes ali dentro do planejamento comercial, elas passam a partir de amanhã a ser 100% utilizadas dentro do Salesforce, e aí relembrando dentro aqui do objeto plano de ação, projeto, ação e tarefa. Eu sei que nesse primeiro momento isso pode gerar um pouco de dúvida, normal, mas o que eu quero pedir é para que vocês utilizem a ferramenta, e aí nós vamos fazendo aqui as adequações, os treinamentos de reciclagem, até que todo mundo se habitue a trabalhar dentro dela, né? Lembrem-se das ações recorrentes, para que vocês não fiquem refazendo o trabalho ali, façam só uma vez. Cada usuário vinculado, ele pode contribuir, acrescentar ou editar os projetos, ações e tarefas. Então, a nossa sugestão aqui, no caso de cluster, concentrem a criação do plano de ação, que teoricamente ele vai ser um único plano de ação no ano para o hotel, ou na liderança, ali no gerente de mercado, ou no analista, que apoia vocês bastante aí no dia a dia, e essa pessoa tem que se lembrar de replicar o plano de ação a todos os demais participantes ali daquele time de cluster, para que a gente possa fazer a devida contribuição. E também o time interno de cada um dos hotéis. O fluxo de execução das ações, ele traz um maior controle em um único lugar, para que a gente possa ali atribuir tarefas a usuários e controlar toda essa execução ali com os prazos e com status. Não tem mais necessidade de ficar salvando planilhas, então a gente vai ter todo esse material disponível ali dentro do Salesforce. O Moribe mostrou uma visão de relatório onde vocês vão, se necessário, poder extrair uma tabela disso, mas a gente desdobra aí nas próximas semanas em visões um pouco mais complexas em relatórios no nosso BI. Então, a partir do momento que vocês começarem a utilizar a ferramenta e a gente conseguir uma massa ali de ações, projetos e tarefas, a gente vai começar a desdobrar isso em relatórios mais customizados, para que vocês possam ter a análise individualizada por prédio ou por cluster em regiões onde tem um cluster. A nossa recomendação é que cada hotel tenha, no mínimo, o acesso de vendas e o acesso de reservas ou de GG. Então, no caso de hotéis aí que hoje estão com esse acesso inativo, ou que, enfim, por algum motivo perdeu senha, podem abrir o chamado no LECOM para o time de CRN, e a gente vai ajustando com vocês aí ao longo das próximas semanas esses usuários.
E aqui, só para relembrar, eu trouxe uma fotografia do arquivo de planejamento comercial, de como ele é hoje. Então, ele é composto por 5 abas. A gente tem a aba resumo, que é basicamente um compilado das ações que estão descritas na aba plano de ação. Hoje, à medida que vocês forem lançando ações dentro do Salesforce, vocês vão ter esse relatório que o Moribe acabou de mostrar, de forma temporária, mas nas próximas semanas a gente deve chamar um Conecta dedicado para apresentar o relatório de BI, que vai ser mais customizado. Toda a aba plano de ação, ela vai já para dentro do Salesforce a partir de amanhã. A aba calendário, onde a gente comparava ali o ano anterior com o ano atual, acompanhava o calendário de eventos. Ela já está preenchida para 25, então vocês seguem utilizando essa aba ainda ao longo de 25, dentro do arquivo planejamento comercial de cada hotel. Mas a gente está desenhando um novo formato de controle para 26, e aí em breve a gente deve chamar um Conecta só dedicado à gestão de calendário de eventos, e trazer para vocês algumas sugestões, né, uma nova ferramenta e algumas sugestões de usabilidade dessa ferramenta. A aba orçamento, ela agora já está totalmente somada e integralizada dentro do objeto plano de ação, projeto ou ação, então ela vai ser complementar ali no fluxo de informações que vocês vão trabalhar dentro do Salesforce. E fica a aba de acordos pontuais, que hoje vocês acabam fazendo um controle paralelo de todos os acordos fixos dos hotéis, ou flutuantes, mas enfim, tudo que é acordado, mas que o ambiente que a empresa orienta é o Salesforce, né? A gente tem ali dentro do Salesforce o objeto RFP, onde a gente deve controlar 100% das negociações de cada um dos hotéis. E a gente já reflete isso em forma de relatórios dentro do BI, então a gente, ao longo de 25, segue com esse controle dentro do planejamento comercial como está, mas para 26 também, em breve, vem uma nova orientação para vocês. Em resumo, a partir de janeiro de 26, o arquivo planejamento comercial deixa de existir, e a gente passa a trabalhar os itens aqui, triangulando dentro das ferramentas que a gente utiliza hoje, né, Salesforce e BI. Alguma dúvida aqui nesse ponto? Seguindo para o cronograma, então hoje, né, fizemos o Go Live, lançamos a ferramenta, o Moribe vai trabalhar na liberação de todos os usuários já para a partir de amanhã vocês conseguirem ter acesso ao objeto plano de ação. Nós teremos nas 2 próximas semanas uma sessão de tira dúvidas, então dia 10 e dia 17, o link dessa sessão de tira dúvidas já está disponível no Atlântica 1. Nós vamos divulgar no final do Conecta um Google Forms ali lá no grupo de vendas, para que vocês possam listar de forma antecipada para a gente as dúvidas que estejam surgindo aí ao longo da utilização, então espero que a partir de amanhã vocês já estejam usando, e se surgiu alguma dúvida, pode colocar lá, que a gente já organiza para trazer todas as respostas nesses 2 dias, e a partir do dia 20/10 a gente tem o lançamento oficial do relatório de BI. E aí aqui para fazer um lembrete sobre certificação de qualidade. O planejamento comercial é um dos itens avaliados na certificação de qualidade. Esse ano, como nós lançamos a ferramenta aí ao longo do ano, nós teremos uma quebra na análise, então o time corporativo vai analisar de janeiro a agosto todo o conteúdo que vocês trabalharam, desenvolveram dentro do arquivo de Excel Planejamento Comercial, que está salvo dentro do Google Drive de cada uma das unidades, e essa análise ela vai ter critério qualitativo e quantitativo, como teve nos outros anos. E aí, a partir de agora, então, a partir de ações de 1º de setembro até o final do ano, nós vamos considerar as ações feitas e lançadas dentro do objeto plano de ação do Salesforce. E aí, aqui, nós teremos um critério muito mais quantitativo. Por quê? A gente sabe que é o início de utilização da ferramenta, as dúvidas vão surgir, é normal que a gente lance alguma coisa, às vezes, num conceito diferente do que foi proposto aqui, e aí o time de liderança vai pontualmente ajustando e alinhando com vocês os melhores caminhos. Então, a apuração dos meses de setembro e outubro, ela vai ser já contabilizada com tudo que vocês estão lançando dentro do Salesforce,
mas muito mais com um olhar quantitativo. É isso, queria agradecer a presença de todos e abrir aqui para os minutos finais para a gente tirar alguma dúvida, reforçar algum ponto que vocês achem importante. Nenhuma dúvida, pessoal? Vamos ficar com silêncio? Gostaram da nova ferramenta? Tati, a Dai perguntou se todo plano de ação deve ser transferido para a ferramenta. Todo plano atual deve ser transferido para a ferramenta, mas é só a partir de setembro, né? Isso mesmo, Dá. Então, o que você já fez de janeiro a agosto, ele fica lá dentro do arquivo de Excel, isso não precisa ser transferido, mas a nossa orientação é que as ações desenhadas de setembro a dezembro já estejam lançadas dentro do Sales. Então, elas serão avaliadas no final do mês de outubro, aí em novembro, quando a gente começa a certificação de qualidade, mas ao longo das próximas semanas, o time de GRM vai acompanhando também o que vocês estão fazendo, trazendo os inputs aí nas reuniões de batida, mas a gente também vai ter nas 2 próximas semanas as sessões de tira dúvidas. Então, a nossa orientação aqui é que vocês estressem a ferramenta, entrem, utilizem, para que vocês possam ali entender a dinâmica. A gente apresentou aqui de uma forma rápida, teríamos conteúdo para ficar 2, 3 horas aqui fazendo testes, mas a gente preferiu trabalhar esses momentos mais curtos para que vocês possam absorver o conceito, ir para dentro da ferramenta, testar. Semana que vem a gente volta, mostra mais um pouco, e aí a gente vai construindo com vocês esse novo cenário. Acho que é tudo novo, pode assustar um pouco, mas eu tenho certeza que no final, o objetivo aqui é organizar melhor o dia a dia de vocês e trazer ferramentas mais dinâmicas que possam, de uma forma mais compilada, trazer uma visão do trabalho que vocês realizam na ponta, que às vezes a gente, ali na correria, não consegue atualizar o Excel. Beleza, Tati. E tem uma data limite para essa atualização agora em setembro ou não? Ainda está em aberto isso? Daí o plano de ação ele é vivo, então comecem a utilizar a ferramenta, não tem uma data limite para começar a utilizar, a data é começar a utilizar a partir de hoje, dentro das ações que vocês estão realizando no mês. Perfeito, obrigada. Beleza, pessoal? Então, agradeço a participação de todos. Daqui a pouco a gente posta lá para vocês o link do Google Forms. E fica aqui o convite para que vocês possam voltar na próxima semana e ouvir um pouquinho mais sobre a ferramenta. Mesmo que não tenha nenhuma dúvida aí muito grande, acho que é legal vocês voltarem e ouvirem as dúvidas dos colegas, ouvirem as boas práticas aqui e a gente ir construindo juntos esse novo cenário. Oribe, obrigada. Muito bem, muito ótima obrigado. tarde para vocês, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa tarde. Boa tarde aí, gente. Eu esqueci de falar sobre os embaixadores. Eu acho que desculpa, agora que me lembrei. Não sei se pulei aqui o slide, mas eu vou mandar lá no grupo. Nós tivemos uma turminha que participou com a gente aqui do piloto, então chamamos o pessoal de embaixadores, eu vou mandar lá no grupinho para vocês, e usem essas pessoas como referência também para ao longo dessa semana aí, quando vocês estiverem utilizando a ferramenta e surgir alguma dúvida, possam ir trocar informações com eles. Eu vou postar ali a carinha de todo mundo e fica um agradecimento especial para vocês, pessoal, que ajudou bastante aqui com a contribuição da ferramenta. Obrigada, Tati. Um Beleza, prazer. beijo. Demais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.